Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia e aqui vou analisar os jogos desse domingo de futebol, onde a gente tem aí vários jogos pela Europa interessantes aqui pra gente fazer trading esportivo e também jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar juntos esses jogos aqui. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no canal, deixa um like aqui para fortalecer o nosso canal, que ele tem passado por algumas dificuldades para distribuir o conteúdo orgânico aqui do canal, né? A temática que a gente fala aqui é uma temática que o YouTube naturalmente não distribui de maneira orgânica para as pessoas, então é ainda mais fundamental, mais importante o seu like e a sua inscrição aqui no canal para fazer com que o nosso conteúdo chegue num número maior de pessoas, beleza? Então dá essa força aí que ajuda muito a gente continuar crescendo. Vamos lá. Primeiro jogo aqui que a gente vai conversar é Aston Villa e Fulham. Esse jogo aqui é válido pela Premier League. A gente tem aqui o Fulham na 9ª colocação e o Aston Villa na 18ª. É o primeiro time aqui na zona de rebaixamento do campeonato. O que a gente pode falar sobre essas duas equipes? O Aston Villa vem de uma campanha onde ainda não venceu no campeonato. São 3 empates e 2 derrotas aqui, sendo que os 2 últimos empates aqui contra o Sunderland e contra o Everton, né? Então aqui 2 times teoricamente mais acessíveis aqui que o Aston Villa não conseguiu vencer. Já o Fulham vem de 2 vitórias aqui, né? Nas últimas 5 partidas teve 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias seguidas, uma contra o Leeds e depois contra o Brentford por 3-1. Então a gente tem o time do Fulham começando já a fazer uma campanha um pouco melhor na competição, o que dá pra gente aí já uma sensação de poder trabalhar com uma certa estabilidade dessa equipe contra adversários um pouco mais fracos ou que vivem um mau momento, como é o caso aqui do Aston Villa, tá? Então, a minha primeira ideia para esse jogo é trabalhar um lay à equipe do Aston Villa. Sabemos de toda a força que o Aston Villa tem dentro de casa, é um time com um fator local muito poderoso, mas aqui a gente tem, como eu falei para vocês, uma equipe que ainda não venceu e que vive uma fase complicada. Então a necessidade de vitória do Aston Villa faz com que o peso pese bastante aqui, né? O preço pese bastante para essa equipe. No entanto, o nível de futebol entregado aqui pelo time do Aston Villa até o momento não é interessante para que a gente se posicione a favor deles. Leia o Aston Villa, minha primeira sugestão para esse jogo aqui. E também temos aqui a possibilidade de ambas marcam, tá pagando 1,78 aqui. Lá na Betfair vocês vão encontrar uma odd um pouco melhor para esse mercado. Apostar nesse ambas marcam aqui eu acho bem possível, porque embora o Aston Villa venha não tendo uma boa campanha aqui, tem conseguido fazer gols em praticamente todos os jogos aqui, né? Aliás, contra o Everton empatou em 0-0, perdeu de 3-0 aqui pro Crystal Palace e perdeu de 1-0 pro Brentford. Foi os 3 jogos que o time não marcou gols, mas a necessidade de vitória e o fato do time jogar dentro de casa aqui faz com que a gente tenha uma possibilidade aqui de termos esse ambas marcam aparecendo nesse confronto, certo? Bom, depois a gente vai para o próximo jogo aqui da Premier League. Às 12h30 a gente tem Newcastle e Arsenal. O Newcastle está na 15ª colocação, com apenas 6 pontos, né? 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. A sua única vitória na competição foi contra o Wolverhampton, que é o lanterna da competição, fez o seu primeiro ponto nesse sábado, empatando aqui o jogo contra o Tottenham, né? Então a gente tem o Newcastle aqui na 15ª colocação e o Arsenal na 7ª colocação. Empatou na última rodada contra o Manchester City em 1-1, mas a tabela do Arsenal aqui foi uma tabela complicada, tá? Antes desse empate, o Arsenal bateu o Nottingham Forest por 3-0, tinha perdido para o Liverpool por 1-0, vencido por 5-0 o Leeds e vencido também o Manchester United por 1-0. Então, pegou aqui times que, se não estão em melhor momento, como é o caso do City ou do United, né? Mas tem camisas muito pesadas aqui e enfrentou adversários difíceis até aqui, o time do Arsenal. Tá na 7ª colocação, vencendo, pode ganhar aqui, ir a 13 pontos e alcançar aqui novamente o G4 da competição, né? Sendo que todos os times que estão à sua frente aqui já
fizeram o sexto jogo, né? Já jogaram nessa sexta rodada. Então, o Arsenal vencendo o seu jogo pode retomar a vice-liderança da competição, indo lá para 13 pontos. Então, é muito importante para o Arsenal vencer aqui o Newcastle para conseguir retomar aqui a briga nesse pelotão de cima da tabela do campeonato. Eu gosto bastante desse preço do Arsenal a 2,10. O Newcastle está pagando 3,60, né? Então, pelo fato de ser fora de casa e a gente ter aqui, dá uma olhada nas escalações, né? Existem alguns desfalques importantes aqui na equipe do Arsenal que a gente tem que pontuar. O Odegaard está fora, é dúvida, provavelmente até jogue, mas não está colocado entre os 11, né? É dúvida por lesão. Kai Havertz também está fora, Gabriel Jesus também está fora, então são 3 desfalques importantíssimos no sistema ofensivo da equipe do Arsenal. Vai contar com Bukayo Saka, vai contar com Gyökeres e esses jogadores aqui, né, são a atual estrutura principal aqui, os pilares ofensivos dessa equipe do Arsenal. Então, podemos imaginar que o Arsenal consiga entregar um bom resultado nesse jogo contra o Newcastle. Leia o Newcastle, para mim, é a melhor alternativa para este confronto, ok? Depois a gente vai, então, para os jogos da Alemanha, tá? Começando aqui, às 10h30, temos Freiburg e Hoffenheim. Esse jogo aqui é um jogo de equipes que vivem momentos muito parecidos na competição. Os dois têm 6 pontos na tabela até o momento, vencendo 2 partidas e perdendo 2 partidas. O Hoffenheim aqui na última rodada perdeu de 4-1 para o Bayern de Munique, algo que era de se esperar, né? Contra o Bayern, se você consegue fazer um jogo equilibrado, você não é goleado, né? Basicamente, o time do Hoffenheim aqui tomou o gol cedo e acabou tentando sair e tomou a goleada. E o Freiburg venceu por 3-0, aliás, a equipe do Werder Bremen. Então, os dois vêm de resultados diferentes aqui na competição, sendo que o time do Freiburg também venceu anteriormente por 3-1 o Stuttgart, que é um time que tá brigando ali mais ou menos na mesma condição que esses dois. Perdeu para o Colônia por 4-1 e na estreia perdeu por 3-1 para o Augsburg. Então é um time que tem oscilado bastante nesse início de temporada na Bundesliga. As duas equipes têm uma vocação ofensiva interessante, são times que marcam gols praticamente em todos os jogos. O Freiburg tem 8 gols feitos e 8 gols sofridos. O Hoffenheim está atrás na tabela justamente pelo saldo de gols, tem 8 gols feitos e 10 gols sofridos, então a gente pode buscar aqui um jogo para over, tá, pessoal? Minha sugestão para vocês aqui é ficar de olho nessa linha do over 2,5, tá pagando 1,62 aqui para esse confronto. Ainda na Alemanha temos Colônia e Stuttgart ao 12h30, bom horário para um confronto de duas equipes que também estão em momentos parecidos aqui na competição. O Colônia está na 6ª colocação, uma condição muito interessante para um time que subiu recentemente da Bundesliga 2, vai enfrentar o Stuttgart aqui, que depois de ter perdido o seu principal centroavante, aí o Woldemade foi vendido para o Newcastle, né? Ainda não conseguiu substituir à altura esse jogador, então está tendo dificuldade para colocar a bola para o gol aqui a equipe do Stuttgart. Venceu mesmo assim por 2-0 o São Paulo, que vem fazendo uma boa campanha no campeonato também na última rodada. Antes havia perdido para o Freiburg, havia vencido o Borussia Mönchengladbach por 1-0 e na estreia perdeu para o Union Berlin por 2-1. Muito provável que a gente veja aqui o Stuttgart fazendo um jogo interessante fora de casa. É um time que mesmo quando joga como visitante costuma ter um volume ofensivo bastante interessante, tá? O time do Colônia é um time bom na bola parada, é um time rápido na transição, então isso pode trazer pra gente um jogo bastante movimentado também. 2,90 para o Colônia, 2,32 para o Stuttgart, é levemente favorito o time visitante. Aqui eu venho para trabalhar uma correção de preço no time do Colônia, tá? É um time que mesmo jogando dentro de casa não tem aquele padrão de domínio dos seus adversários, ele não costuma atuar num jogo propositivo, tá? É um time mais reativo, então isso dá uma característica de às vezes o time jogar muito mais sem a posse da bola, não quer dizer que não seja perigoso. Como eu falei aqui para vocês, é um time que tem bastante velocidade na transição, tem bons chutadores de longa distância também, então tem que tomar cuidado
com os contra-ataques do Colônia. Mas na maioria das situações aqui a gente deve ver o Stuttgart tentando propor e, portanto, uma janela interessante aí para lei ao time da casa. Perfeito? Seguindo em frente aqui, a gente tem ainda na Alemanha Union Berlin e Hamburgo. Hamburgo que veio aí da Bundesliga 2 depois de bastante tempo na segunda divisão, não vem conseguindo fazer um bom começo de campeonato. Apenas uma vitória aqui contra o Heidenheim por 2-1. Perdeu de 5-0 para o Bayern de Munique, normal aqui também, né? Qualquer goleada para o Bayern a gente tem que levar em consideração que o time do Bayern é um time que faz isso com seus adversários costumeiramente, né? Perdeu para o São Paulo por 2-0. Esse jogo aqui talvez tenha sido o jogo a nível de moral mais importante para o Hamburgo ter perdido aqui, porque é um clássico da sua cidade e há muito tempo esse confronto não acontecia na primeira divisão. Quando aconteceu, o Hamburgo não foi bem e na estreia tinha empatado com o Gladbach por 0-0, tá? Então, esse é o cartel do Hamburgo até o momento na Bundesliga, na primeira divisão, né? E o Union Berlin fez um excelente jogo na última rodada, venceu de 4-3 a equipe do Frankfurt. O time do Frankfurt, que é um time que também voluma muito, é um time que cria muitas chances de gols, e o Union Berlin conseguiu vencer essa equipe, jogando um futebol que, apesar dos erros defensivos, ofensivamente mostrou muita qualidade. Então, esse é o jogo que caracteriza essa equipe do Union Berlin. É uma equipe que toma muitos gols, mas que também faz bastante gols, e mesmo cometendo muitos erros na saída de jogo, entregando a bola facilmente para o adversário, quando tem o controle da bola, consegue criar boas situações e assim vai conseguindo se manter aí no meio da tabela de classificação da Bundesliga. Eu aposto nesse jogo aqui para gols. A linha do over 2,5 está pagando 1,82, é um preço muito interessante para jogos do futebol alemão, então vou ficar de olho no over gols como primeira opção nesse jogo aqui. Segunda opção, um lei ao Hamburgo, que não vem fazendo bons jogos, sobretudo fora da sua casa, tá? Então fica aí o registro. Agora a gente vai falar da Espanha. Tem dois jogos aqui que me chamam a atenção na Espanha. O primeiro deles é Rayo Vallecano e Sevilha. A gente tem o time do Rayo Vallecano, uma equipe aqui que costuma agredir bastante os times da parte de cima da tabela, mas não teve aqui ainda uma vitória no campeonato até o momento, né? Perdeu para o Atlético de Madrid por 3-2, mesmo perdendo, marcou 3 gols no Atlético de Madrid, empatou aqui com o Celta de Vigo, perdeu para o Osasuna por 2-0, empatou com o Barcelona por 1-1 e perdeu para o Atlético de Bilbao por 1-0. Então, mesmo não sendo aqui, não tendo vitória ainda na competição depois de 5 rodadas disputadas, aliás, depois de 6 rodadas disputadas, mas, aliás, na primeira rodada o Rayo Vallecano venceu, é isso mesmo, na primeira rodada o time venceu, mas foi a única vitória que ele teve, depois pegou aí uma tabela bem complicada, né? Pegou aqui o Atlético de Madrid, pegou o Barcelona, pegou o Bilbao, pegou times aqui difíceis de jogar contra e conseguiu arrancar empates ou pelo menos fazer gols aqui na maioria dos jogos, né? Já o Sevilha vem aqui de uma caminhada onde teve 2 vitórias e um empate e 3 derrotas na competição até o momento, né? Venceu aqui o Alavés e venceu também o Girona. Foram as 2 vitórias que o time teve até o momento, empatou com o Elche, né? E perdeu aqui para o Villarreal, que é um time que vem bem no campeonato, né? E para o Getafe também uma derrota de 2-1, ou seja, mesmo quando perde também marca gols aqui a equipe do Sevilha, 10 gols feitos e 10 gols sofridos. O Rayo Vallecano é um pouco mais under, 7 gols feitos, 9 gols sofridos, né? Defensivamente também bastante vazado aqui, mas a gente tem um confronto que promete ser bem movimentado, tá? Eu gosto da postura do Rayo Vallecano jogando dentro de casa, mesmo que o time não tenha conseguido vencer ainda. É uma equipe que, jogando aí contra adversários difíceis, conseguiu impor bastante problemas aí para equipes bem qualificadas, então eu não acredito que o Sevilha vá ter facilidades para enfrentar o Rayo Vallecano aqui nessa disputa. Minha primeira opção para trading nesse jogo é justamente lei ao Sevilha, levando em consideração o Rayo Vallecano muito intenso, principalmente nos primeiros minutos, tá? Então a gente pode ter aqui uma correção de preço nessa odd do Sevilha, que tá 3,85 aqui,
pegar essa odd aqui a 3,90 e soltar ela lá 4,50, 4,80, acho bem possível pra gente fazer esse movimento de trade no primeiro tempo, que é um movimento já que paga muito bem, ok? Voltando aqui então para os jogos da Espanha nessa rodada, o outro jogo que eu queria deixar para vocês aqui é Barcelona e Real Sociedad. O Barcelona, com o tropeço do Real Madrid, na verdade tropeço não, né? O Real Madrid foi goleado hoje pelo Atlético de Madrid, tomou 5-2 do Atlético de Madrid, e agora o Barcelona tem a chance aí de ultrapassar o Real Madrid e assumir a liderança da competição caso vença esse jogo aqui contra o Real Sociedad, que está lá na 17ª colocação. O time do Real Sociedad não vem fazendo uma boa campanha, embora tenha vencido na última rodada o time do Mallorca. O Mallorca está na 18ª colocação ali, então o Real Sociedad ele está aqui nessa situação onde, caso o Barcelona consiga vencer, vai ser o novo líder da La Liga aqui, passando o Real Madrid em pontuação, odd de 1,34 para o Barcelona, odd de 8,75 para o Real Sociedad. Levando em consideração aqui que a formação do Barcelona vai contar aqui provavelmente com o retorno de alguns jogadores importantes, está colocando aqui o Lamine Yamal ainda como desfalque, mas provavelmente ele vai atuar pelo menos alguns minutos, né? A gente tem aqui outros jogadores importantes fora, como o Fermín Lopes, como o Gavi, como o Ter Stegen, o goleiro, isso faz muita diferença, né? Embora o Chesney seja um grande goleiro, o Ter Stegen é o principal goleiro do Barcelona, tecnicamente muito melhor. O Rafinha também está ausente por lesão, então os desfalques no Barcelona pesam um pouco para o time não ser mais favorito ainda aqui contra o Real Sociedad. Mas acredito que o Barcelona consiga fazer um jogo aqui de imposição técnica e tática e vença o jogo, portanto, back ao Barça é a minha sugestão para esse confronto, beleza? Seguindo em frente aqui, temos então Itália para a gente trabalhar. Obviamente não vamos falar de todos os jogos, vou falar dos jogos aqui que eu acho que são mais interessantes, tá? Roma enfrentando o Verona dentro da sua casa a 1,40. A odd da Roma, eu gosto bastante desse preço, por levar em consideração que o time da Roma vem fazendo um campeonato interessante, está na 7ª colocação aqui, jogou apenas 4 partidas e venceu 3, perdendo apenas uma para o Torino por 1-0. O Verona está na 15ª colocação, ainda sem vitórias na competição, são 3 empates e uma derrota. Empatou aqui recentemente com a Juventus, um resultado interessante até, né? Jogando dentro da sua casa. Empatou em 0-0 contra a Cremonese, perdeu para a Lazio por 4-0 e perdeu para o Udinese e empatou, aliás, com o Udinese em 1-1. Acredito que a Roma tem totais condições de fazer aqui um grande jogo. O time da Roma tem excelentes jogadores no seu setor ofensivo. Dybala fora por lesão é um desfalque importante, mas a lista de desfalques aqui na equipe do Verona são desfalques importantes também aqui que podem comprometer o andamento aqui da equipe nesse confronto contra o time da Roma. Então, a gente já vê o estilo de jogo, o DNA aí do Gasperini sendo implementado nesse time da Roma, vê o time jogando cada vez mais com posse de bola, um futebol propositivo, um futebol bastante criativo também. Então aqui, na minha visão, a gente tende a ver o time da Roma evoluindo bastante ao longo da temporada, principalmente quando o Dybala retornar, porque esse é um jogador terminal, um jogador que tem aí um poder de definição muito grande, né? Um jogador importante no ataque da Roma, então quando ele estiver em condições aí, provavelmente o time da Roma vai render ainda muito mais, tá? Então aqui para mim, back é o favorito, back é o time da Roma dentro de casa, pode ser o melhor trading nesse jogo, certo? Depois a gente vai aqui para Milan e Napoli, certo? Esse jogo aqui para mim, um dos melhores jogos dessa rodada. A gente já viu aqui essas duas equipes se envolvendo em jogos muito bacanas. O Napoli é o líder da competição ainda invicto, né? Jogou 4 jogos e venceu todos eles. E o Milan jogou 4 jogos, venceu 3 e perdeu na estreia para a Cremonese. Depois venceu aqui o Lecce por 2-0, venceu o Bolonha por 1-0 e venceu a Udinese por 3-0. Então, o time do Milan vem numa crescente também.
A equipe do Napoli está mostrando um futebol de grande nível mais uma vez. Provavelmente a gente vai ver ao longo dessa temporada o time do Napoli oferecendo grandes jogos com leitura bastante interessante para a gente trabalhar. Eu gosto dessa montagem do Napoli aqui num 3-5-2, tá? Que é um tipo de escala, aliás, a montagem do Milan, que é num 3-5-2, o Napoli joga no 4-1-4-1. Existem alguns nomes interessantes aqui para a gente analisar. Do lado do Milan, o De Bruyne, do lado do Milan, o Modric, né? Que é o protagonista do time e tem mudado muito o jeito de jogar da equipe do Milan, concentrando mais o jogo nele, carimbando mais a bola, faz com que o Milan tenha um volume de posse de bola muito mais efetivo contra seus adversários. E do lado do Napoli, sim, o Kevin De Bruyne aqui, que é também um jogador que trabalha para o time, um jogador que faz os seus companheiros ao seu redor jogarem muito melhor, né? Então, esse sistema de jogo aqui da equipe do Napoli também é muito interessante. A gente vai ver aqui um duelo de dois grandes treinadores, o Allegri do lado do Milan e o Antônio Conte do lado do Napoli. Para mim aqui é um jogo muito interessante para a gente trabalhar alguma coisa no mercado de correção de preço, tá? Eu gosto bastante da postura do Napoli fora de casa, embora eu veja assim que o favoritismo do Milan aqui faça sentido pelo mando de campo e pelo retrospecto também que esse confronto aqui tem, né? De ser um pouco mais favorável para o Milan ao longo da história, não necessariamente nos últimos confrontos, mas ao longo aí das últimas temporadas, o Milan é um pouco favorito sim frente ao Napoli, mas eu vejo aqui que a gente pode trabalhar correção de preço em lei a qualquer um dos dois times que não entrar bem nesse jogo aqui, certo? Eu gosto muito mais de trabalhar lei ao Milan do que lei ao Napoli, levando em consideração que o time do Napoli, mesmo quando ele não está dominando o jogo, ele consegue construir situações de gols, tá? Então ficar lei a uma equipe que tem esse perfil é um pouco mais complicado. Do lado do Milan, a gente tem que ter bastante cuidado com o jogo pelos lados do campo, né? Embora a gente não tenha aí mais Rafael Leão jogando como titular em grande nível, né? Tá lesionado nesse momento o Rafael Leão, senão seria titular. A gente não tem do lado do Napoli o Lukaku, que é um jogador terminal também no ataque, né? Mas levando em conta todas essas situações aí, ainda acho o Lei Milan a entrada mais interessante nesse jogo, ok? Bom, passando para frente então, já falamos de Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Lembrando para vocês que quem está no apoio do vídeo aqui é a nossa querida Betfair, plataforma que eu utilizo aqui há muito tempo já para realizar meu trading esportivo. Se você não sabe como funciona o back, o lay, se você não sabe como funciona o trading esportivo, assiste os meus outros conteúdos aqui no YouTube, onde eu explico como você pode começar a operar aí na maior exchange do mundo, na maior bolsa esportiva do mundo, que é a Betfair. Para você fazer isso é só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link na descrição do vídeo, você cria uma conta, já sai trabalhando ali e não tem risco de ser limitado, certo? Você vai trabalhar com as odds mais competitivas do mercado numa plataforma extremamente amigável, a usabilidade é excelente, então utilize a Betfair que eu tenho certeza você vai gostar muito. Beleza? Vamos falar de futebol brasileiro aqui, então, 11 da manhã, Grêmio e Vitória. Provavelmente vou estar no estádio para assistir esse jogo ao vivo, o horário é muito bom para ir no estádio, na verdade. Deve estar um dia bom aqui em Porto Alegre. E a gente vai ter aqui o Grêmio, após vencer o Internacional, jogando em casa contra o Vitória, que é uma das equipes que está lá na parte de baixo da tabela, na 18ª colocação, com 22 pontos. Nas últimas partidas aqui o Vitória perdeu para o Fluminense, perdeu também para o Fortaleza e venceu o Atlético Mineiro nos últimos 3 jogos do Vitória. O Grêmio tem um empate aqui na última rodada, Botafogo, né, pelo Brasileirão, venceu anteriormente o Inter e perdeu para o Mirassol, né? Então essa aqui é a race do Grêmio, o Grêmio que está na 12ª colocação, né, com 29 pontos, vencendo esse jogo ele poderá passar aqui do Corinthians, poderá passar do Vasco, que está vencendo agora aqui o Cruzeiro nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, né,
pode ir lá para 32 pontos, né? Então subiria várias colocações aqui, obviamente, dependendo de outros resultados aqui. O Grêmio tem a possibilidade de ganhar vários pontos na tabela aqui, caso vença o seu jogo, né? O time do Vitória tem aqui a possibilidade de sair da zona do rebaixamento em caso de vitória. Vai ter que ver o saldo aqui, né? O Atlético Mineiro está com um saldo de -5. Não, na verdade não tem como sair. Mesmo vencendo o jogo, o Vitória não sai da zona de rebaixamento devido ao saldo de gols do Atlético Mineiro, que é o critério de desempate aqui, é -5 e o Vitória tem -16 de saldo. Então, mesmo vencendo aqui, o time baiano não sai da zona de rebaixamento, tá? É um jogo que o Grêmio já tá mais do que na hora de vencer dentro de casa, faz tempo que o time não consegue esse feito aí, né? A torcida tem apoiado o time bastante, né? Então o fator local do Grêmio tem sido aí um fator que colabora para o bom desempenho da equipe, embora a gente ainda veja o Grêmio mostrando várias limitações aí. Um ponto muito positivo que a gente tem para esse confronto aqui é o retorno de alguns jogadores que estavam suspensos devido à suspensão automática aí do Grenal por cartões, né? Então a gente tem aqui o Grêmio podendo contar novamente com o Kahneman na zaga, por exemplo, que não jogou o Grenal, né? Tava suspenso no Grenal e acabou voltando contra o Botafogo. O Wagner Leonardo não joga esse jogo, então vai jogar o Gustavo Martins. Tem o retorno do Marlon aqui na lateral. E a gente vai poder ver aqui o William, né, jogando como titular desde o início. Mais uma vez o William, que fez um excelente jogo no Grenal aqui. O André Henrique vai ser o camisa 9 do Grêmio, porque aqui a gente tem, olha a penca de desfalques que existem por lesão aqui no time do Grêmio. O Carlos Vinícius, o último centroavante que o Grêmio contratou, tá fora por lesão. O Rodrigo Eli tá fora, João Lucas tá fora, Balbuena tá fora, João Pedro, lateral direito, tá fora, o Monsalve, o meia, tá fora, Vila Sante tá fora, Cuejar tá fora por lesão, Bright White tá fora, não joga mais esse ano, e o Riquelme tá fora também. Do lado do Vitória, PP e Dudu estão suspensos, não jogam. Jamerson e o Ruben Ramos também tá fora por lesão. Então, a gente tem aqui um confronto onde a minha sugestão inicial é um lei ao Vitória, beleza? Imaginando que o Grêmio consiga fazer um jogo aqui de pelo menos empatar com o Vitória nessa partida. Depois a gente tem Bahia e Palmeiras, tá? Bahia que não vive um bom momento. A gente pegar aqui, tá na 6ª colocação Bahia, mas não vence há 4 jogos. São 3 derrotas e um empate aqui contra o Ceará. Então, perdeu pro Vasco por 3-1, empatou contra o Ceará, perdeu pro Cruzeiro e perdeu pro Mirassol de 5-1. Poxa vida. Vai enfrentar o Palmeiras, que tá na 3ª colocação com 22 jogos. Então, o Palmeiras, ele tá com 3 jogos a menos que o Cruzeiro, agora que tá fazendo o seu 25º jogo aqui, e 2 a menos que o Flamengo, que tá com 23 jogos e é o líder do campeonato com 51. Então o Palmeiras tem aqui condição, tem pontos ainda para jogar, que podem colocar ele, caso ele ganhe esses pontos aqui, colocar ele na liderança do campeonato. Então esse jogo aqui é um jogo fundamental pro Palmeiras, para encostar nos times de cima, no líder e vice-líder aí, né, e se manter na caça pela liderança do campeonato. Vai enfrentar o Bahia, como eu falei para vocês, é um time que não vem num bom momento. O Rogério Ceni, inclusive, a perigo no cargo. Se perder mais um jogo, aí começa uma crise muito forte, aí onde pode sobrar para o Rogério Ceni, inclusive. Apesar da campanha do Bahia ser uma campanha aqui de G6 no campeonato, o time já caiu fora da Libertadores, já caiu fora da Sul-Americana, já caiu fora da Copa do Brasil. Então, isso faz com que o time, tendo apenas o Campeonato Brasileiro, não indo bem nessa competição, comece a ficar complicada a situação lá. E o Palmeiras, jogando fora de casa, mesmo fora de casa, é um time muito forte. Se a gente pegar aqui só como visitante, o Palmeiras seria o líder do campeonato, fazendo 23 pontos nas 10 rodadas que jogou como visitante. Então, é um time muito difícil de ser batido, tanto que é favorito, odd de 2,10 para o Palmeiras, odd de 3,60 para o Bahia. A minha entrada aqui deve ser um lei ao Bahia, tá, pessoal? Levando em consideração muito mais o momento das duas equipes aqui do que a qualidade técnica. Se o Bahia estivesse bem tecnicamente nos últimos jogos,
seria um confronto mais parelho, tá? Nesse caso, acredito que o Palmeiras leva bastante vantagem. Depois a gente tem um clássico carioca aqui, Fluminense e Botafogo. Esse jogo aqui, na minha visão, tem um componente muito especial aqui, que é a troca de treinador do time do Fluminense, né? O Renato Portaluppi pediu demissão, saiu da equipe, e quem treina o time é o Marcão aqui, que era o auxiliar técnico da casa, vai assumir agora aí como treinador interinamente. Não sei quem o Fluminense vai buscar no mercado. Havia notícias de que tinha fechado com o Zubeldia, não sei se confirmou, tá? Até então eram rumores, né? Mas a equipe do Fluminense vai aí com o auxiliar Marcão como treinador interino. Além de não ter o treinador, não tem o Ganso, que está lesionado, e não tem o Igor Rabelo, que está suspenso por cartão vermelho na última partida, né? O time do Fluminense a gente conhece bem, mantém a mesma estrutura. Aqui a tendência é que a gente veja poucas modificações. Aqui o Lima começando como titular aqui no meio campo e o Otávio na volância são talvez as duas alterações mais sensíveis aqui que a gente vê nessa equipe do Fluminense. Mas vai com o mesmo esquema tático, vai com a mesma organização dentro do jogo, né, a mesma disposição. E do lado do Botafogo, a gente tem uma equipe que joga num 4-4-2 aqui do David Ancelotti, que está na 5ª colocação do campeonato. Na última rodada empatou com o Grêmio em 1-1. Anteriormente havia vencido o Atlético Mineiro por 1-0 e empatado em 3-3 contra o Mirassol. O Mirassol fazendo estrago aqui nos times da parte de cima da tabela também, né? Consegue fazer bons resultados aqui contra vários adversários, né? Então o time do Botafogo vem numa sequência um pouco melhor. Também aqui, vencendo esse jogo, pode ingressar aqui no G4, dependendo, obviamente, da pontuação do Mirassol nessa rodada. O Mirassol tá com um jogo a menos aqui também, mas a gente tem que levar em conta que o time do Botafogo tem um pouco mais de estabilidade aí depois que assumiu o novo treinador, vem mantendo um ritmo interessante e se posicionando ali, brigando sempre pelo G6 ou G4 do campeonato, né? Vamos ver como é que vai ser o Fluminense. Para mim é sempre um ponto de interrogação quando o treinador deixa o time, então por isso um lei ao Fluminense aqui é a minha sugestão, mesmo tendo preços de favorito aqui, 2,40 para o Fluminense, 3,20 para o Botafogo. Eu ainda gosto desse lei Fluminense aqui, devido a essa instabilidade na troca de comando técnico. Bragantino e Santos, a gente tem dois times que também não vivem em bom momento. Aqui o Bragantino na 9ª colocação. Nas últimas 5 partidas venceu apenas uma aqui contra o Fluminense por 4-2. Perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Empatou contra o Sport Recife em 1-1. Perdeu para o Botafogo por 4-1. E perdeu lá anteriormente para o Ceará por 1-0. Então o time do Bragantino vem fazendo aqui uma campanha de altos e baixos, né? Isso aqui faz com que a gente não tenha tanta confiança para trabalhar a favor dessa equipe, mas o Santos está lá brigando entre zona de rebaixamento, sai da zona de rebaixamento. Na última rodada venceu o São Paulo e deu uma respirada. Se perder de novo aqui esse confronto, pode retornar lá para aquela situação. Então é uma situação complicada que o time do Santos não quer viver novamente. Então a gente tem aqui um time que está jogando no seu limite, tá? Aqui para mim eu acho que é um jogo interessante para over goals. A linha do over 2,5 está pagando 2,15. Então muito provavelmente é por aqui que a gente vai trabalhar, tentar buscar mercado de gols aqui. O ambas marcam a 1,91, também é interessante. Pelo momento das duas equipes eu não gosto de trabalhar match odds em jogos com essa característica, certo? E depois, para fechar, o grande jogo do dia, Corinthians e Flamengo às 20h30. Flamengo líder do campeonato com 51 pontos, jogando fora de casa. Vai enfrentar o Corinthians. Jogar na arena do Corinthians é sempre muito difícil para qualquer adversário. Mesmo tendo o Flamengo aí um retrospecto bom jogando fora de casa, vai enfrentar um adversário bastante difícil, que é a equipe do Corinthians. O Flamengo, que veio de uma decisão de Libertadores, passou nos pênaltis pelo Estudiantes da Argentina e garantiu sua vaga na semifinal da competição, o que traz aí um certo desgaste para a equipe titular também. Então muito provavelmente a gente deve ter o time do Flamengo um pouco modificado. A gente não tem aqui ainda a lista dos jogadores, a gente não tem escalação provável dos jogadores que vão
a campo contra o Corinthians aqui, mas é bem provável que a gente tenha algumas mudanças, algumas peças sendo poupadas na equipe do Flamengo para enfrentar a equipe do Corinthians. 1,83 para o Flamengo, 4,75 para o Corinthians. Pelo que a gente vê as duas equipes jogando recentemente, pode ser um lei Corinthians, tá? Mas eu não gosto muito de trabalhar contra o time do Corinthians quando joga no seu estádio e quando tem essa motivação de ser um clássico, uma rivalidade nacional. Então, vamos com bastante cuidado nesse jogo aqui. É um jogo, para mim, totalmente pro ao vivo. A linha do 2,5 tá pagando 2,50, então o mercado não acredita que seja um jogo over aqui. A gente vai tentar trabalhar eventualmente alguma coisa de correção de preço, mas sempre com bastante cuidado, porque é um jogo bastante imprevisível, certo? A linha do ambas marcam tá pagando 2,25. Também não gosto muito dessa situação aqui. Prefiro analisar o jogo no ao vivo, preparado para entrar contra o time que não se comportar bem nos primeiros minutos. Dependendo aí de como que o Flamengo vier montado para esse jogo, se vier mais titular ou mais reserva, isso pode influenciar muito também nos preços e na correção do mercado ao longo do jogo. Beleza, rapaziada? Essa aí foi a minha análise, então voltamos amanhã trabalhando ao vivo nesses jogos aqui junto com vocês. Um grande abraço, até lá, valeu!